espiritualidade. E nós sabemos pelo texto sagrado que rapidamente, de forma muito devotada e cuidadosa, uma refeição é preparada para aqueles 3 visitantes especiais. Me chama a atenção, senhores pastores, que ele não entra na tenda, ele fica debaixo dos carvalhais. E aqueles seres são servidos, e nós entendemos que aqueles seres são uma representação de um entendimento que teríamos com clareza no Novo Testamento como os membros da Trindade. Irmão, confesso aos irmãos que isso me inquieta, isso me instiga à revelação. O fato de que aquela comida que é ofertada àqueles seres é comida pelos mesmos. E diante disto nós vamos fazer uma pergunta baseada na lógica. Deus precisa comer? Aquele que é o Senhor dos céus e da terra, o sustentador de tudo pela palavra do seu poder, aquele que é o provedor de todas as nossas necessidades, que é espírito, vida, eternidade, poder, majestade, domínio, riqueza, autoridade, precisa comer? Certamente que não. Então por que ele come? É porque comer indica comunhão. Comer denota e aponta para uma aliança ratificada. Se você for estudar as alianças do Antigo Testamento, havia um cerimonial, havia um protocolo a ser seguido, e dentre os elementos desse protocolo havia a ceia da aliança. A comida era compartilhada por aqueles que partilhavam daquela aliança como uma forma de ratificar, confirmar, autenticar que aquela aliança era verdadeira. Em outras palavras, se nós vivêssemos naquela época, era como se nós estivéssemos dizendo mais ou menos assim: eu só como contigo porque eu tenho uma aliança contigo. Eu só divido a mesa contigo porque tu tem aliança comigo. Porque há um pacto que nos vincula, há um relacionamento que nos liga, há um nexo de causalidade. Nós só estamos na mesa porque há uma aliança entre nós. Se nós formos um pouco além do texto sagrado, lembremos-nos do capítulo 12 de Êxodo, a instituição da Páscoa. Os israelitas estão ainda no Egito, mas estão bem pertinho de sair. É a noite do livramento, é a noite da última praga, é a noite do último juízo. Seria morte para o Egito, mas vida, liberdade e triunfo para o povo de Deus. Deus, em sua sabedoria, institui. Não é ideia de Moisés, foi Deus. Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, este dia vos será o primeiro, o principal, o mais relevante, o mais importante, o mais preponderante dentre todos os dias. Você vai instruir os israelitas, e eles vão tomar um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Eles vão se preparar, porque eles não podem comer este cordeiro de qualquer forma. Para comer este cordeiro, eles têm que eliminar o fermento de dentro das suas casas. Eles têm que se santificar, eles têm que estar preparados. E Moisés, eles têm que comer este cordeiro preparado, lobo cingido, cajado na mão, sandália nos pés, e eles vão comer apressados. Essa é a Páscoa do Senhor. Páscoa, porque deste sangue, deste cordeiro que vocês vão comer, vocês vão pegar o sangue dele e marcar os umbrais das portas. E eu vou passar pela terra do Egito, e eu vou ferir a todo primogênito do Egito. E há de ser que se eu encontrar uma casa sem sangue, eu vou entrar, mas eu não vou entrar para abençoar não, eu não vou entrar para curar não, Moisés. Eu vou entrar para matar, eu vou entrar para ceifar. Agora tu e os filhos de Israel não poderão sair de suas casas. Aquele que sair da sua casa morrerá. Agora tem uma coisa, Moisés: vocês vão ter que comer do cordeiro. Mas o relevante não era o sangue nos umbrais. O primordial não era a identificação exterior da aliança entre o israelita e o seu Deus. Mas não basta ter o exterior.
O que importa não é o exterior. Estou começando a entregar e quem é espiritual está entendendo. O que importa é o que acontece dentro da casa. Porque tem gente que do lado de fora finge que tem a marca, mas por dentro não tem a comunhão. O irrelevante não é só ter a marca. O que importa, o que é preponderante é você comer do cordeiro. E tem uma coisa, senhores pastores, tem que comer dele todo. Não é só da parte macia, musculosa, de gordura, não tem que comer dele todo. A cabeça, a fressura, a canela, tem que comer todo. Comer por quê, senhores e senhoras? Comunhão. Comer indica aliança. Quem come do cordeiro tem comunhão com o cordeiro. Quem come com o cordeiro prova das ervas amargas. Quem come o cordeiro come o pão asmo sem fermento. Quem come o cordeiro está dizendo: eu estou guardando o pacto com Deus. Parece que a Escritura vai nos apontar um padrão. E o que padrão seria? Quem tem aliança comigo tem que comer da minha mesa aquilo que eu preparo. Eu vou repetir para você guardar isso. Eu vou repetir porque você precisa guardar isso. Não porque você é burro, não. Você é tão inteligente, tem a mente de Cristo, é mais inteligente do que eu. Eu vou repetir para confirmar. Quem tem aliança com Deus come da mesa dele e do que ele preparar. A maior evidência de alguém que tem uma aliança com o Senhor é alguém que come na mesa com ele. Os israelitas durante 40 anos experimentaram Deus lhes preparando uma mesa no deserto. Quer fossem fiéis, quer fossem infiéis, todo dia pela manhã tem maná para o povo comer. Sabe por quê? Quem tem aliança comigo tem a minha provisão. Quem guarda o meu pacto vai provar do meu pão. Quem tem acordo comigo, quem vive de acordo com os meus padrões, vai comer daquilo que eu preparo. Ei, irmão, talvez você tenha comido algumas comidas amargas, mas se foi o Senhor que preparou para ti, coma dando glórias e aleluias, porque é melhor comer o prato mais amargo com Ele do que o mais doce sem Ele. Chegamos em Levítico e chamou, vai entrar. A partir do capítulo 1, Deus vai orientar de forma pormenorizada como Ele queria ser louvado e servido. Porque, irmão, o culto que presta não é o culto que eu acho que devo prestar. O culto que presta é o culto que Deus me ensinou através da Bíblia que eu tenho que prestar a Ele. Não é o meu modelo, não é o meu achismo, não é o meu penso. Porque tem gente, irmão, que quer governar, delimitar, quer ordenar como a igreja adora, irmão. Só quem tem poder para determinar a adoração da igreja é o dono dela. É o dono dela. É o dono dela. O culto tem que ser do jeito que o dono manda. É verdade. Ao estabelecer essas ofertas,
comendo de algo que não lhe pertencia. Era do Senhor. Por generosidade, por longanimidade, Deus dizia aos descendentes de Arão: daquilo que os filhos de Israel trouxeram, vocês vão poder comer, mas vocês não vão poder comer deste pão de qualquer forma, porque o pão é meu. Eu quero dar ênfase a isso, irmão, porque o texto no capítulo 21, se você não fechou a sua Bíblia, meu irmão, você pode conferir se o pregador está falando biblicamente mesmo. Capítulo 21 de Levítico, versículo 21 a seguir, diz assim: nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Falta nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Eu quero dar ênfase a isso, irmão. Para Deus, aquelas ofertas eram pão, e pão dele. Portanto, como resultado disso, aqueles que terão o privilégio de comer deste pão não podem ter defeitos, não podem estar em um estágio de impureza ou inadequação. Para comer o pão de Deus, tem que passar no crivo de Deus. Eita glória! Para comer o pão de Deus, tem que andar no padrão de Deus. Para comer o pão de Deus, tem que seguir a cartilha de Deus. Recebe se pode. Para comer o pão de Deus, tem que estar no padrão do papai. Oh, glória! Oh, glória! Irmão, isso. E o que é que este pão tem de tão extraordinário? O próprio Deus explica no versículo 22. O pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas poderá comer. Veja, irmão, aqui é o próprio Deus dizendo que esta oferta Deus chama de pão, e este pão ofertado seria dividido com o sacerdote. E eu gosto da expressão que o próprio Deus usa: o pão do seu Deus, santidades das santidades, esse será o seu pão. Até aqui nós entendemos a relevância, a seriedade, a santidade, a sacralidade dessas ofertas. No capítulo 22, Deus diz assim: olha, fala para Arão que eles têm que tomar cuidado quando eles se aproximarem dessas coisas santas para comer. Se eles não estiverem purificados, consequências acontecerão. Agora o negócio pesa um pouquinho, mas vai pedir misericórdia. Aleluia. Capítulo 22, versículo 2 diz assim: dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua indícia. Olha a sentença de Deus: aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. O negócio é sério, aqui é pesado. Observe que é o próprio Deus está dizendo: se brincar com o meu pão, já era. Glória a Deus. Se não estiver limpo, esta alma será extirpada da minha presença. Acompanhando o
texto passa, do versículo 4, 5, 6, haverão requisitos que proíbem que certas pessoas comam daquele pão sagrado. Ninguém da semente de Arão que for leproso, se tem lepra não pode comer pão. Se tem lepra não pode comer pão. Leproso não pode comer pão. Só come pão depois de purificado. Só come pão depois de lavado. Só come pão depois de limpo. Leproso não come pão. Ou tiver fluxo. Fluxo aqui, irmão, doença venérea, gonorreia, comerá das coisas santas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele que sair da semente da sua cópula, ou qualquer que tocar algum réptil, pelo que se fez imundo, algum homem, pelo que se fez imundo, segundo a toda a sua imundície, o homem que tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará, oh glória, a sua carne em água. Quem pode comer do pão santo? Quem foi lavado. Quem teve a sua carne lavada na água. Já fui leproso, já tive fluxo, já fui imundo, mas eu fui lavado, hein, glória? Ô glória, fala pro irmão que está do teu lado aí, não vou abusar desse recurso não, hein? Eu posso comer do pão porque eu fui lavado. Eu posso comer do pão porque eu fui lavado, lavado, lavado. Versículo 9: guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele, havendo profanado. Eu sou o Senhor que eu santifico. No capítulo 22, versículo 10, parece que Deus vai acrescentar algumas instruções a mais. Ele vai colocar aqui uma lista de excluídos e uma lista de permitidos. Na lista de excluídos, no capítulo 22, verso 10, acompanhe comigo: também nenhum estrangeiro. Se você puder, é claro, você pode repetir: estrangeiro ou estranho? É porque algumas versões trazem estrangeiro, a minha traz estranho, certo? Nenhum estrangeiro ou estranho comerá das coisas santas. Número 1. Nem o hóspede do sacerdote. Número 2. Nem o jornaleiro comerá das coisas santas. Número 3. 3 excluídos aqui. Por que não pode comer do pão? Por que o estrangeiro não pode, um estranho, comer do pão? Porque só come do pão quem está envolvido no projeto do reino de Deus. Neste contexto de Levítico, só pode comer o pão, só pode ser identificado como israelita, só pode ser reconhecido como aquele que guarda aliança com Deus, aquele que foi circuncidado, aquele que tem marca dele. O pão é um privilégio muito grande. Para comer o pão tem que ter marca. Para comer o pão tem que ter marca. Para comer o pão tem que ter a marca do dono. O estranho, irmão, aquele que não está adequado, aquele que não assimilou e não se adequou aos princípios do reino, não pode comer pão. Deixa eu falar e falar claro. Algumas igrejas hoje estão quebrando este princípio que ora tratamos. Algumas igrejas neopentecostais, eu não estou criticando a igreja, estou criticando a prática, estabelecem, permitem, ventilam que quem quer que venha para o culto de ceia pode comer a ceia. Eu vou citar nome por uma questão de ética, não é objetivo. Visitor pode ter saído de um prostíbulo, pode ter saído de um bar, mas veio, está no nosso meio, pega pão e vinho. Mas nesta noite eu estou aqui com a autoridade que a palavra me confere. Pão e vinho não é para estranho, não.
é para quem conhece Deus e para quem é conhecido por Ele. Segundo, quem não pode comer é o hóspede. Quem é o hóspede, irmão? É o visitante. É o que está hoje e não está amanhã. Hoje eu sou o hóspede, não faço parte desta congregação, eu não convivo com os irmãos, não os conheço, não sou conhecido por vós outros. Por isso eu posso me encaixar na categoria de visitante, do hóspede. Em bem verdade, irmão, que a Bíblia ela vai nos inspirar a sermos hospitaleiros. Pensa numa coisa feia, um crente que não é hospitaleiro, irmão. Mas a hospitalidade tem limites. Eu vou repetir porque isso é importante nós entendermos. A hospitalidade tem limites. Não é porque você recebe bem que tudo que de importante você tem, você vai compartilhar com quem é estranho. Cuidado com as visitas. Cuidado com quem visita, porque o rei Ezequias recebeu uma visita da Babilônia. Aí ele caiu na besteira de mostrar todos os tesouros do seu palácio. Ele mostrou as coisas santas que não era para ele ter mostrado. Aí Deus mandou o profeta Isaías lá dizer: ei, porque tu mostraste esses tesouros aos mensageiros da Babilônia, eis que eles virão e levarão este tesouro, os teus filhos serão feitos eunucos na casa do rei da Babilônia. Nós temos que tomar cuidado, irmão. O que é santo não é para o visitante. Não, esse na nossa igreja tem visitante? Tem, irmão. Tem gente que tem a carteirinha de membro, mas é visitante, ele vem só assistir. E ele já vem com caderninho para dar bola, para dar nota no culto, na pregação, na forma como o pastor conduziu o culto. É visitante. Visitante não pode comer da coisa santa, não pode comer o pão. O pão é para quem tem raiz. O pão é para quem tem destino, história e genealogia. O pão é para aquele que você sabe quem é o pai, a mãe, o tio, o filho, o primo. Tem história? Pode comer do pão. Tem descendência? Pode comer do pão. Não é estranho, não é visitante, tem raiz, então come pão. Terceiro escolhido, jornaleiro. Algumas versões mais modernas trazem o diarista. Por que o diarista não pode comer pão? Porque no contexto desse texto, ele apenas receberia por um trabalho de uma jornada de um dia. Terminando aquele dia de trabalho, não haveria vínculo entre o sacerdote e aquele trabalhador. Por que o jornaleiro não pode comer das coisas santas, irmão? Porque ele só quer dinheiro. Ele não quer compromisso. Irmão, isso nas nossas igrejas hoje tem, infelizmente. Vou falar, pastor, tenha misericórdia, vá orando aí por mim. É gente que só quer receber na igreja, ele não quer dar nada. Ele só está preocupado com o que ele pode ser beneficiado. O que é que ele procura? Salário. Não necessariamente eu estou falando de dinheiro. É gente que só quer receber sem dar nada em troca. Se ele recebe a oportunidade, ele está na igreja. Se ele é relembrado no culto, ele está na igreja. Se colocam ele no cargo, ele está na igreja. Mas dá o chá de banco dele de um mês para ver se ele continua. Ele é diarista, ele sai e vai para outra igreja procurar salário. Porque diarista só quer ser beneficiado. Mas diarista, jornaleiro, não é para comer pão. Irmão, quem pode comer pão? Versículo 11. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com seu dinheiro, este que foi comprado poderá comer das coisas santas. Aí, irmão, quem é espiritual já entendeu onde é que eu quero chegar. Todos nós aqui éramos escravos, mas o sumo sacerdote, ele pagou um alto preço, o dinheiro dele, o sangue dele,
decidiu nos comprar. E o apóstolo Pedro diz que não foi por coisas corruptíveis como prata ou cobre. Ele pagou o preço de sangue. Cadê os que foram comprados aqui? Deixa eu ver você. Oh, meu irmão, sabia que essa tua mão levantada significa que tu pode comer das coisas santas? Sabia que essa tua identificação de que tu foi comprado te dá o direito de comer das coisas santas? Segundo, quem pode? Aquele que é filho de escravo, mas nasceu na casa. Quem nasceu de novo pode comer o pão que é santo. Maurício, o que é que isso tem a ver com ceia? Tudo. Tudo. Se nós analisarmos de forma cuidadosa, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, assim: o texto nos permite entender que a igreja de Corinto havia perdido este entendimento, deste sentido da sacralidade da ceia. Como haviam muitas pessoas ricas, de posse, de propriedades, elas levavam seus tonéis de vinho, elas se enchiam, se empanturravam, alimentavam sua glutonaria, comiam, bebiam muito, enquanto outros passavam fome. Perdeu-se o sentido da sacralidade do pão. Ninguém mais lembrava do símbolo do pão, que é o corpo santo de Jesus, partido, rasgado, triturado, dilacerado, para curar as nossas enfermidades. Os coríntios se embebedavam sem considerar que o vinho era tão somente um símbolo do sangue que nos lava de toda iniquidade. As pessoas haviam perdido totalmente o sentido da santidade da ceia. E aqui eu encerro. Me preocupa muito essa tendência da igreja moderna. Não estou falando da igreja, estou falando da igreja moderna. Tratar isto que faremos dentro de alguns instantes como só mais uma celebração rotineira e corriqueira. Eu digo isso com temor e tremor. Senhores, isso aqui não é mais uma coisa. Isso aqui é a coisa. Isso aqui é a festa. Eu não me tenho como saudosista. Pode ter. Eu aceitei Jesus em 1998. Comecei agora a caminhada, irmão. Mas quando eu aceitei Jesus, nós precisávamos passar uma semana orando, e no sábado a gente tinha que jejuar para tomar a ceia. A gente entrava no culto de ceia, era todo mundo de branco, a igreja cheia da presença de Deus. Nós não precisávamos de culto de avivamento, a ceia era o avivamento que a igreja precisava. O pastor naquela época tinha, irmão, uma sinetinha dessa, e ele tinha que fazer porque era difícil controlar e encerrar o culto. Tamanha era a presença